Existe porventura alguma coisa que não esteja debaixo do controle de Deus? Deus, Ele é onipotente, é um atributo que pertence só a Ele. Isso quer dizer que Ele pode sobre todas as coisas. Ele pode sobre todas as coisas. Mas existem muitas situações na nossa vida que às vezes parece que Deus está sem o controle. Existem muitas situações em que o mundo, principalmente em nossos dias, está vivendo, que parece que Deus não está no controle. Parece que Deus não está no controle. Mas são pensamentos nossos. O que é que a palavra de Deus diz? O que é que a palavra de Deus fala? Pode, porventura, alguma coisa pegar Deus desprevenido? Assim como me pega, assim como pega você, determinada situação que você enfrenta, que você passa, e você jamais imaginou na vida, jamais imaginou, situações que a sua família vive e que você jamais imaginou que tal poderia suceder, que tal poderia acontecer. E aquilo que nos surpreende não surpreende a Deus, aquilo que nos pega desprevenido não pega Deus desprevenido. E Deus, Ele jamais perde o controle das coisas. E muito embora determinadas situações que a gente atravessa, a gente diz assim: oh meu Deus, onde é que o Senhor está? Será que o Senhor não está enxergando? Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está presenciando? Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, para depois falarmos sobre uma situação específica. No livro de Lamentações, no capítulo de número 3, Lamentações, capítulo de número 3. O livro de Lamentações é um livro escrito por Jeremias. Jeremias é um dos 4 profetas tido como profetas maiores. Profetas maiores porque eles profetizaram muito tempo mais do que os demais e, consequentemente, o livro que eles escreveram é mais volumoso do que os demais. Então, ele é tido como profeta maior. E no capítulo 3, versículo de número 26, ele fala assim: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Vou ler novamente. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Irmãos, falando especificamente da palavra salvação, aqui está dizendo que é uma coisa abrangente. Nós precisamos da salvação, como todo homem necessita da salvação. Algo que estava muito além, muito distante das nossas capacidades, do nosso poder de ter, de alcançar e de tê-la por méritos próprios. Então Deus, Ele providenciou para nós a salvação. Salvação da nossa alma. A salvação que traz em nós a convicção e a certeza da vida eterna. Nós não somos arrogantes nem orgulhosos em pronunciar isso, porque se nós não falarmos isso, nós vamos negar aquilo que Cristo fez por nós. Ele veio para nos trazer a salvação, e todo aquele que o recebe, esse Deus deu o poder de se tornar filho dele, consequentemente ser salvo. Não é méritos nossos, mas nós não podemos negar aquilo que a palavra nos dá, aquilo que a palavra nos promete e aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Todo aquele que crê em mim, disse ele, tem a vida eterna. Mas a salvação é algo muito abrangente. Existem muitas outras situações que nós precisamos da intervenção de Deus.
Existem muitas situações aqui nessa vida, situações às vezes que nós enfrentamos de doenças, de vícios, de situação no casamento, de situação na família, de situação na justiça, enfim, as mais diversas variedades de situações em que às vezes nós não encontramos, não temos, nós podemos fazer alguma coisa para cooperar para que tal venha alcançar a solução, mas tem determinada situação que só mesmo a intervenção do Senhor poderá nos ajudar e poderá nos mostrar a saída, nos mostrar o caminho. E eu quero, irmãos amados, falar de uma situação, assim como nada pega Deus desprevenido, eu quero falar de uma situação, a situação de o porquê Deus ter concedido a Ana, mulher de Eucana, ela estéril, não podia gerar, conceder a ela a capacidade e a graça de algo que ela não podia fazer, mas Deus a abençoou e abriu a madre dela, concedendo a ela uma gravidez. E essa gravidez que Deus operou, fazendo do ventre dela um ventre fértil, Deus tinha um propósito nela. E por que Deus tinha um propósito nela? Porque naquela época havia um sacerdote chamado Eli, sacerdote. E esse sacerdote tinha 2 filhos. Esses 2 filhos, eles não foram ensinados pelo sacerdote Eli errado. Não foram. Esses 2 filhos se tornaram ímpios. O que é uma pessoa ímpia? Uma pessoa ímpia é uma pessoa que não tem respeito nenhum com aquilo que é sagrado, que não tem reverência com aquilo que é sagrado. Uma pessoa ímpia é alguém que, por mais que você considere algo importante para a sua religião, ele não considera aquilo, para ele é algo desprezível. E esses 2 rapazes, eles eram filhos do sacerdote, e eles, pela linhagem, pela árvore genealógica de Eli e a sua posteridade, eles então iriam assumir o lugar do pai, porque o pai já estava avançado em idade, o pai já não conseguia fazer muitas coisas, então ele estava educando os filhos no caminho do Senhor. Ele não ensinou os filhos errado, não. Mas os filhos, dada uma certa situação, passaram a se tornarem pessoas injustas. Pessoas que, mesmo sabendo o que era reto, mesmo sabendo o que era certo, que foram ensinadas assim, eles passaram a fazer tudo ao contrário. Tudo ao contrário. E Deus foi observando. Por quê? Porque o sacerdócio era algo dado por Deus. E quando Deus dá algo para nós, Ele não quer que sejamos pessoas relaxadas. Ao contrário, a Bíblia fala assim: maldito é o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. As coisas do Senhor são coisas seríssimas, seríssimas. E se nós, dentro daquilo que o Senhor nos capacita, e dentro daquilo que nós aprendemos ser o correto e ser o verdadeiro, se nós agirmos assim, receberemos a aprovação de Deus. Mas, se não agirmos de conformidade com aquilo que nós conhecemos e sabemos ser sagrado, nós seremos reprovados. Como o apóstolo São Paulo disse certa ocasião, para que os pastores, os ministros, eles vigiem a sua caminhada, para que pregando a outros eles mesmos não venham a ser reprovados. E o que aconteceu, amado irmão?
essa mulher chamada Ana, ela foi, como se fazia todo ano, numa cidade chamada Siló, porque lá de ano em ano havia uma comemoração, a Páscoa, e eles iam todos os anos lá, pelo menos uma vez ao ano iam lá, onde toda a comunidade se reunia para comemorar a Páscoa. E essa mulher, ela vai, Ana, e ela está com o coração muito angustiado. Ela está com o coração muito triste, porque ela não tem filho, não tem filhos. E quando ela vai estar em oração, nessa cidade, ali naquele templo, ela se ajoelha perto de uma coluna do templo e ela começa a falar com Deus, mas ela não fala em voz audível, ela fala sem sair som da sua boca. Ela está conversando com Deus. Ela está conversando com Deus e ela está fazendo um voto com Deus. E que voto é esse que ela está fazendo? Ela está dizendo para o Senhor: Senhor, eu sou estéril, eu não posso ter filho, mas se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor desde o meu ventre. Não se passará navalha sobre a sua cabeça e nem sobre a sua barba. Isso quer dizer, é um voto de nazireado, não é um voto nazireu. Nazireu é quem nasce lá em Nazaré. Nazireado nazireado é uma pessoa que desde o ventre é consagrada ao Senhor e era reconhecido porque ele não cortava a barba e nem também o cabelo. Ficava cabelos longos e barbas longas. Por isso que o Senhor Jesus Cristo tinha cabelos longos e barbas longas. Porque ele era, além de ser um nazareno, ele também era um nazireado, né? E o que aconteceu? Enquanto ela falava com Deus ali ajoelhada, só sem a boca, na angústia da alma dela, às vezes a nossa alma está tão angustiada, que nós não conseguimos falar com o Senhor. Nós só balbuciamos coisas que estão dentro do nosso coração e que ninguém consegue ouvir, a não ser o Criador, a não ser o Senhor. E ela está orando desse jeito, e Eli está sentado numa cadeira e ele fala para ela assim, achando que ela estava embriagada: ô mulher, até quando você vai demorar diante do vinho? E ela falou: não, Senhor, eu não bebi coisa nenhuma não, é que a minha alma está angustiada, estou pesarosa, estou triste, e eu estou fazendo um pedido a Deus. Então ele diz para ela que Deus conceda o teu pedido. E ela foi embora. E ela coabitou com seu marido como um casal. E ela estava grávida. Agora, qual era o interesse de Deus naquela criança, irmãos? Qual era o interesse? Olha aqui, vou dizer para você: ninguém é insubstituível. Por isso, se você tem alguma responsabilidade, seja na casa do Senhor, ou seja em qualquer lugar, trate isso com muito zelo. Trate isso com coisa reta, direita, com seriedade. Sabe por quê? Porque nós não somos insubstituíveis. Não somos. A única pessoa insubstituível que viveu aqui nesta terra, nosso Senhor Jesus Cristo. É o único. Os demais todos. Por isso, se alguém confiou em você alguma coisa, seja sério. Se alguém confiou em você alguma responsabilidade, seja sério. Se alguém colocou em tuas mãos, amado, algo e te fez responsável porque ele confia em ti, seja sério. Não decepcione a confiança que a pessoa depositou em você. Não decepcione a pessoa. Não decepcione. Então, veja bem, na sua área profissional,
Olha aqui, na sua área profissional, seja sério, viu? Seja sério na sua área profissional. Trate as coisas com seriedade, Agora, irmãos, o que é que aconteceu? O Senhor teve o interesse na consagração que Ana estava fazendo do seu filho no ventre, porque aquele sacerdote e os filhos dele estavam sendo reprovados. E isso foi tão sério, irmão, foi tão sério, que Deus falou assim: ainda que eles se arrependam, ainda que eles façam algum tipo de sacrifício para obterem um perdão, eu não os perdoarei, eu não vou aceitar, porque trataram as minhas coisas como coisa qualquer, como indiferença. Trataram aquilo que eu lhes dei como responsabilidade, aquilo que eu coloquei na mão dele como responsabilidade, trataram de qualquer jeito, trataram de qualquer maneira, e eu não os aceito mais. Sabe lá o que é isso, irmão? Sabe lá o que é isso? Você pode ser rejeitado por um homem qualquer igual a você. É um homem igual. Tomara que nunca aconteça isso por falha sua. Tomara que não. Mas imagine você com as coisas de Deus. Deus coloca alguma coisa em tuas mãos e você brinca com aquilo. Você não trata aquilo com lealdade e fidelidade. Você não é uma pessoa íntegra naquilo. Você é uma pessoa assim leviana naquilo que Deus, que é de Deus e é consagrado, e você trata com a maior indiferença. Irmãos, a mulher havia prometido ao Senhor: se o Senhor me dar um filho, quando eu o desmamar, eu o trarei aqui na sua casa, e ele ficará servindo ao Senhor aqui na sua casa. Aquela mulher se viu, estava grávida, e na sua gravidez ela gerou um menino, e ela colocou o nome naquele menino de Samuel, que quer dizer Deus ouve. Fala para o teu irmão assim: Deus te ouve. Deus, Ele te ouve. Presta atenção no que eu vou dizer para você, irmão. Não pense você que na hora em que Ana estava orando ao Senhor e ela fez aquele voto de consagração ao Senhor, ela se levantou daí e ela já estava com uma certeza no coração dela de que Deus daria-lhe um filho. Não, ela foi embora para a casa dela, mas Deus aceitou a oração dela, e a resposta de Deus foi ela se ver grávida. Essa foi a resposta de Deus. Ela não sentiu um chacoalhar aqui, um chacoalhar ali, que ela estava grávida. Ela não sentiu isso, irmãos. Não sentiu. Mas Deus ouviu a oração dela. Você, quando orar ao Senhor, às vezes você não vai sentir nada. Você não vai sentir nada. Pode sentir, mas às vezes não vai sentir. Sentimento é sentimento. É coisa da tua emoção. Pode não sentir. Mas, irmão, uma coisa é certa: Deus, Ele ouve as nossas orações. Deus, Ele ouve as nossas orações. Não espere sentir alguma coisa para ter essa convicção. Saiba que Ele ouve. Ele ouve.
é promessa da palavra. E o que sucedeu, amados? Sucedeu que esse menino chamado Samuel, ao ser desmamado, levado foi ao templo. E quando ele estava lá no templo, irmãos, já crescendo, na idade adolescente, irmão, Deus fala com os adolescentes, viu? Não trate os adolescentes como criança demais. Se eles podem ouvir a tua voz, eles podem ouvir a voz de Deus. Se eles podem entender o que você fala, eles podem entender o que Deus fala. Não trate eles de maneira diferente, não. Porque não foi apenas Samuel que Deus escolheu e ele era um adolescente. João Batista, o próprio Senhor Jesus, tantas outras crianças, pré-adolescentes e adolescentes, ouviram a voz do Senhor. Ouviram a voz do Senhor. E sabe, meus irmãos, ele estava já com 12 anos de idade. 12 anos de idade. E olha o que fala aqui no capítulo 3 de 1 Samuel. Diz assim: o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Havia duas situações em Israel. Irmão, Deus, Ele quer falar conosco. Deus, Ele quer trazer sobre nós. Ele quer que a palavra dele não seja uma palavra rara, mas seja a palavra frequente no nosso meio. Frequente no nosso meio. Tanto, que todos nós temos a possibilidade de termos uma Bíblia em nossas mãos. E se termos uma Bíblia em nossas mãos, é bem bom trazermos ela na casa do Senhor para acompanharmos a leitura. Amém? Então, o que aconteceu? Aconteceu que era rara, não porque Deus não queria falar com eles, era rara as visões, não porque Deus não queria dar visões a eles. Deus ama se comunicar conosco. Deus ama se comunicar conosco. Quando nós não temos comunhão com Deus, é porque a linha está cortada, está interrompida. Está cortada, está interrompida. E olha, a Bíblia nos fala aqui que a causa dessa situação, da palavra de Deus ser muito rara e as visões mais ainda, é porque aqueles homens que foram escolhidos para receberem a palavra, aqueles homens que foram escolhidos para receber visões de Deus e transmiti-la às pessoas, ao povo, eles estavam fora das diretrizes do Senhor. Meu querido irmão, presta atenção no que eu quero lhe dizer. Se você está com o Senhor, não tem por que Ele não falar contigo. Se você está na presença do Senhor, não tem por que Ele não se comunicar com você. Não tem por que não. Não tem por que não. Agora, se não estivermos, aí há uma justificativa. Não, Ele não fala comigo porque eu não estou ligado com Ele. Ele não me dá visões porque eu não estou ligado com Ele. Não estou tendo intimidade com Ele, não estou tendo comunhão com Ele. Agora, meus irmãos, Samuel, ele estava sendo ensinado por Eli. Ele era o sacerdote. E Eli orientava Samuel o que ele devia, como ele devia viver no templo, né? E a partir daquele momento ele estava se desenvolvendo, como trabalhar no templo. E agora uma outra coisa começa a acontecer. O que acontece? Samuel está na sua câmara de dormir,
assim como o sacerdote Eli está na sua também. E quando Samuel estava deitado, irmão, ele ouviu um chamado dizendo: Samuel, Samuel. Quando ele ouve Samuel, Samuel, ele não consegue discernir aquela voz, e sabendo que não existia mais ninguém ali a não ser o sacerdote Eli, ele então deduziu: foi o sacerdote que me chamou. E ele correu lá e falou para o sacerdote: o senhor está me chamando? O sacerdote falou: não estou te chamando, volta a dormir. Ele vai dormir, fala: será que estou ouvindo alguma coisa? Será que eu estou ouvindo alguma coisa? E ele vai dormir, e ele está lá deitado, e de repente aquela voz novamente: Samuel, Samuel. Por 3 vezes consecutivas ele vai lá com o sacerdote, nas experiências que outrora ele teve com o Senhor, ele disse: olha, menino, eu acho que Deus está querendo falar com você. Fala para o teu irmão assim: eu acho que Deus está querendo falar com você. Eu acho que Deus está querendo falar com você. Emanuel, eu acho que Deus está querendo falar com você. Eu acho que Deus está querendo falar com a gente, irmão. Amém? Eu acho que Ele está querendo falar com a gente. Ele tem prazer nisso, sabia? Sabia que Ele tem prazer nisso? Então, o que aconteceu, amado? Aconteceu que ele estava lá, e quando ele disse para Samuel assim: olha, Samuel, se você ouvir a voz de novo, você fala assim: fala, Senhor, que teu servo ouve. Vai lá deitar. Ele foi dormir. Ele, lógico que ele não dormiu, né? Ele ficou só na expectativa. Como é bom, amado, como é bom quando você sai da tua casa e você vem, né, Vitório? Você vem na igreja do Senhor e você vem naquela expectativa: Deus vai falar comigo. Deus vai falar comigo. Eu saio da minha casa, eu não falo para ninguém, mas Ele sabe o que eu tenho falado com Ele. Ele sabe os meus caminhos, Ele sabe os meus pensamentos, Ele sabe o meu caminhar, Ele sabe o meu andar. A palavra não me chegou à boca ainda, Ele já sabe o que eu estou pensando. Ele sabe tudo. Então eu digo: Senhor, fala comigo nesta hora. Fala comigo nesta noite. Fala comigo. E você sai da tua casa, você vem na casa do Senhor, e você se assenta aí, e o Espírito Santo começa a chamar a tua atenção, e você fica vidrado na palavra que o pregador está pregando, porque a palavra não é do pregador, não é da vontade do pregador. A palavra é algo que Deus colocou na boca do pregador para falar com você, para trazer a você aquilo que você pediu a Ele lá quando saiu da tua casa. E se você vem na casa do Senhor para ouvir a voz dEle, você não vai sair sem ouvir. Ele vai falar com você. Ele vai falar conosco. Ele vai falar. E Samuel, irmão, está lá deitado, e de repente ele ouve: Samuel, Samuel. Aí ele fala: fala, Senhor, que teu servo ouve. Irmãos, olha que coisa. Vitório. Está procurando a Luriene. Ele quer tocar bateria com a Luriene. A Belinha. Irmãos, olha aqui. Meu Deus. Deus é grande, hein? Deus é grande. Pelo amor de Deus, querido, quando você ouvir a voz do Senhor, não tapa teus ouvidos, tá bom? Amém? Não feche os seus ouvidos. Não feche os seus ouvidos. Não tape os seus ouvidos.
São pérolas que estão sendo direcionadas a você. Amém? São pérolas que estão sendo direcionadas a você. A Bíblia nos fala, irmãos, que quando Samuel diz, fala, Senhor, que teu servo ouve, irmão, aquele menino com 12 ou 13 anos de idade, talvez, ele passou a ouvir a voz do Senhor. Ele viveu de uma maneira extraordinária. Deus o levantou. Ele nunca mais deixou de ouvir a voz do Senhor. Ele nunca se afastou dos caminhos do Senhor. Nunca. Nunca, 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 nunca. Agora veja bem, irmão. Eli falou para Samuel assim: Samuel, o Senhor vai falar com você, mas eu quero te dizer uma coisa: você não esconda absolutamente nada de mim, aquilo que Ele vai falar para você. Eu quero saber o que é que o Senhor vai falar para você. Eu quero saber. No outro dia, ao acordar, ele foi inquirir de Samuel: o que foi que o Senhor falou para você? E sabe qual foi a mensagem do Senhor para Samuel, irmãos? Sabe qual é que foi? Está escrito aqui no capítulo 3, versículo 15. Samuel ficou deitado até de manhã e, então, abriu os portões da casa do Senhor. Aleluia. Abriu os portões da casa do Senhor. Olha a mensagem aí, Orlando. Abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Por que ele estava com medo? Porque foi uma palavra muito pesada que Deus deu em visão a Samuel com respeito a Eli e a sua casa. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: o que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim. Que Deus faça com você o que bem quiser, se você esconder alguma coisa de tudo que Ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. E Eli disse: Ele é o Senhor, que Ele faça o que achar melhor. Agora, irmão, voltando um pouco aqui, no versículo de número 12, fala, versículo 11: e o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Olha a seriedade, irmão. Deus revelou para Samuel. Pode falar para Eli, porque ele não repreendeu os seus filhos, sabendo que os filhos estavam agindo erradamente. Não foi Eli que os orientou para agir erradamente. Eli não agia erradamente. Os filhos é que se desviaram e procuraram outros caminhos.
Mas porque o pai, sabendo que os filhos haviam desviado, procurado um outro caminho, e os filhos eram pessoas que estavam exercendo ali o sacerdócio e não o faziam com integridade, mas a faziam relaxadamente, e o pai não os reprovou, deixou que fizessem. Ele e os filhos seriam reprovados. E não haveria expiação pelo pecado. Sabe o que é expiação, irmão? Expiação era aquilo que se oferecia a Deus pela culpa de alguém. E aquilo que era oferecido, Deus aceitava e aliviava a culpa daquela pessoa, né? Mas mesmo que eles procurassem ao Senhor dessa forma, desse jeito, Deus não iria aceitar. Eles não foram insubstituíveis. Nem ele e nem a casa dele. Nem ele e nem a família dele. Porque as coisas são do Senhor e é o Senhor que toma conta. Ele sempre tem e traz uma solução. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, que você está vivendo, não sei. Eu apenas expus essa, mas talvez você esteja enfrentando uma situação e que você não está conseguindo enxergar favor nenhum. Você não está conseguindo enxergar porta aberta alguma. Tudo que você está vendo na obscuridade, na escuridão, na negridão. Você está vendo dessa forma, desse jeito, e você não está... Nada está te chamando a atenção. Se nós apagarmos todas as luzes aqui da cidade toda, e tiver uma luzinha, uma centelha, por mais pequena que ela seja, em meio à escuridão você irá enxergá-la, porque a escuridão irá fazê-la resplandecer mais do que ela é. Deus tem uma luz para você. Deus, Ele tem uma luz para você. Amém? Deus, Ele tem uma luz para a tua vida. Então, amado, não tape os ouvidos ao chamamento do Senhor. Amém? Não feche. Não vem com essa conversa, eu estou precisando, depois que você alcança as coisas do Senhor, você dá no pé, como se nada tivesse. Não trate as coisas do Senhor desse jeito. Não trate dessa maneira. Não trate. Tenha respeito e reverência com o Senhor. E assim, Ele vai tratar você também. Glória a Deus.